São alguns dos temas para análise por parte do professor Eduardo Paes Ferreira, convidado deste grande jornal. Muito boa tarde, professor. Obrigado por estar aqui. Deixe-me começar por este lado mais europeu. E Angela Merkel diz também que a Alemanha está disponível para trabalhar na evolução de alguns tratados europeus, de forma a ajudar a resolver esta crise. Mas o que é que se pode melhorar nos tratados para, de facto, ajudar a resolver estas crises? Bem, enfim, eu não sei se aquilo que se pode melhorar no tratado, do meu ponto de vista, é exatamente o que a Sra. Merkel pensa que se pode modificar no tratado. Porque, enfim, aqui o dado mais impressionante que temos é que neste terceiro mandato a Sra. Merkel parece completamente decidida a continuar a mesma linha que vinha traçando anteriormente. Manteve, aliás, o Ministro das Finanças, como se sabe, é o grande opositor da mutualização da dívida e de mais toda uma outra série de medidas que podiam ajudar a ultrapassar a crise. E quem esperava que a grande coligação pudesse ajudar. E justamente, isso, digamos, o SPD, que durante algum tempo chegaram a lançar a ideia do Plano Marshall para o sul da Europa e que parecia disposto a outra generosidade, acabou, aparentemente, por ter ganho algumas coisas no plano interno, tal como o salário mínimo, por aceitar pacificamente a política europeia da chanceler Merkel. Bom, e enfim, como sabemos, o programa de governo é uma coisa muito detalhada, com 180 e tal páginas, e os alemães são muito cumpridores. Os programas de governo são para cumprir, não é o que vai acontecer. Exatamente. Senão ainda podíamos pensar que o SPD tinha feito isto para a seguir desviar mais um bocadinho, mas penso que as esperanças não são muito grandes. Aliás, o que nós vemos hoje em dia é que a generalidade dos partidos social-democratas ou socialistas estão bastante alinhados nesta ideia. O presidente do Eurogrupo, aquele holandês que tem um nome impronunciável, por exemplo, é um membro do Partido Trabalhista holandês. Pela minha parte, não sou Ruben conseguir. Deixo. As pessoas sabem toda a gente sabe quem é aquele senhor com cabelo assim parecido com o meu, mas como é mais novo, tem mais caracóis e mais cabelo. E, portanto, digamos, não parece que venha nada de muito bom do que a Sra. Merkel está a anunciar. Aliás, o que ela está a anunciar é que quer alterar os tratados para, no fundo, alterar os processos de decisão. Ou seja, o que ela quer é uma espécie de facto, ela já controla a Europa já é alemã, e agora quer, digamos, legalizar isto através da revisão dos tratados. Até agora tem havido oposição de vários países, particularmente da França, a esse movimento, mas, enfim, eu da França também lamento muito ter que dizer isto, mas, enfim, a firmeza do presidente Hollande parece muito relativa e, portanto, não sei se a França não acabará terá que se preocupar com uma série de problemas internos e, provavelmente, aliás, vai dispersar as atenções. Exatamente, e no discurso dela, ela, de alguma forma, está também a apontar para a França sobre a afirmação de que é preciso continuar com as reformas estruturais e tal. Claro que, enfim, os alvos principais dela, obviamente, são aqui estes pecadores máximos do Sul, não é? E é muito curioso perceber o que é que ela entende por eliminar as causas da crise. Quer dizer, porque, enfim, as causas da crise, mais uma vez, here we go again, as causas da crise para ela seguramente não são as causas da crise que são para muita gente, designadamente a moeda única, o Banco Central Europeu, é muito uma questão de perspectiva. Estamos a olhar a partir de Berlim ou a partir de Lisboa. Atenas. Ou de Atenas, sim. De Lisboa parece que se olha bastante como se olhasse de Berlim, de maneira que já Atenas, curiosamente, nos últimos tempos deu alguns sinais de reanimar politicamente, enfim, não cumpriu completamente o que a Troika queria, embora tenha continuado a adotar medidas de austeridade bastante severas. E consegue aqui, à última hora, também a libertação de, pelo menos, parte da trans. Há pouco o professor falava nos processos de decisão, e aquilo que se vê dos processos de decisão da União Europeia, hoje em dia, são processos que são, de facto, arrancados a ferros. São processos in extremis, quando já não há mesmo outra opção. Não? Exatamente. Dá a ideia que é sempre, à última hora, vamos evitar esta crise, mas, entretanto, esticamos tudo, deixamos as pessoas cada vez mais nervosas, cada vez mais inseguras, não ajudamos em nada a estabilidade dos mercados com este tipo de políticas. Depois, cada vez que passa a crise, há uma espécie de suspiro de alívio, afinal isto acabou tudo mais ou menos bem, vamos adiante até à próxima. Tem sido mais ou menos a história. Mas isso não se resolve com questões, digamos, processuais ou burocráticas. Isto é uma questão cultural. E é isso que esta crise acabou por revelar da Europa, que não há, de facto, enfim, o espírito da União. É evidente. Se quiser, nós temos esta crise a demonstrar duas coisas.
Uma que ultrapassa a Europa e que é, digamos, aquela situação que tem sido sucessivamente denunciada pelo Papa Francisco, que é, digamos, termos caído num mundo em que o dinheiro controla o poder político e em que vivemos numa economia de exclusão e em que não há valores de solidariedade. Este não é um problema especificamente europeu, obviamente, faz parte da cultura ou da incultura dos nossos dias e, portanto, digamos, esse é um problema que ultrapassa a Europa. Dentro da Europa, é evidente que estes anos de crise, a única coisa que fizeram foi criar inimizades crescentes entre os vários países da União Europeia. E, por exemplo, digamos, se era pensável que se devesse avançar para soluções mais próximas do federalismo económico e político, este federalismo tecnocrático, digamos, que foi imposto com o poder da Comissão, com o poder do Banco Central Europeu, órgãos não legitimados democraticamente, afasta cada vez mais as populações da União Europeia. E depois estes governos nacionais que atuam, digamos, mais ou menos a mando enfim, não sei se diga da União Europeia, se diga de Berlim, estão a criar uma zona vastíssima da população que se está a afastar daquilo que é a normal arena política. Em Portugal vemos este descontentamento crescente. A Itália viveu agora, ou está a viver com algum pânico com aquele movimento dos forquilhas, portanto uma espécie de movimento que no fundo remonta ao Beppe Grillo, mas que agora toma formas muito mais violentas e inorgânicas. Enfim, havia hoje a ameaça de uma grande manifestação que acabou por ser uma pequena manifestação, mas está lançado o germe de um enorme descontentamento que une extrema-esquerda, extrema-direita, movimentos muito variados que só têm em comum a recusa do establishment político. E apesar de tudo isso, o certo é que o processo de construção europeia continua a avançar. Continua a avançar porquê? Porque não sabemos como parar ou porque há a crença de que, enfim, estabelecemos as normas legais e depois a cultura vai atrás? Eu não sei se o processo de construção europeia propriamente continua a avançar. Ou seja, há um dado que parece claro, que é o da União Bancária, que, enfim, por muitas dúvidas que ainda haja quanto ao resultado final, é de facto um dos passos, e quanto a mim, mais positivos, também importa dizer. Se mais uma vez a Alemanha não fosse tão teimosa, seria ainda mais positivo. Mas esse é de facto um aspecto em que se avança e que pode ser extremamente importante e, no essencial, as decisões sobre a União Bancária parecem razoáveis e positivas. Agora, depois, em todos os outros aspectos, não vejo que a União Europeia esteja a avançar muito, porque digamos que desde esse aspecto do afastamento das populações à ideia da Sra. Merkel que vai alterar os tratados, ou seja, pode avançar, mas avança num sentido de imposição que não é aquele que está por trás da ideia da integração europeia. Mas é também porque chegamos ao limite do tipo de integração que se pode fazer com pequenos passos, daqui para a frente, só com um grande salto, digamos, em termos de... Exatamente, provavelmente. Repare, é curioso, porque eu creio que num primeiro momento todos tendemos a pensar que, a culpa daquilo que se estava a passar, não vamos agora para a culpa, porque é uma expressão demasiado conectada já com a Alemanha, mas que as razões desta crise tinham a ver com problemas da má construção da moeda única. Mas, ultimamente, tem havido um conjunto de estudos muito interessantes que vão mais atrás e que mostram que, provavelmente, desde muito cedo, a União Europeia, ou a integração europeia, não foi pensada nos termos mais corretos. Foi sempre pensada em termos que conduziriam a uma situação deste tipo. E, sobretudo, entrou-se nessa estratégia que o Ruben Bicho falava e muito bem, que era a dos pequenos passos, que iriam justificando outros passos para caminharmos até ao desígnio final. Ao desígnio final. Infelizmente foi o precipício final, digamos. Final ainda não foi, esperamos não chegar lá, mas estamos a andar, digamos, num mau caminho. Mas quando olhamos, por exemplo, para o Tratado de Roma, que foi extremamente positivo do ponto de vista da integração europeia, mas tem lá já o germe de muitas das coisas que depois se vieram a passar. Designadamente, há uma enorme influência alemã, através daquilo que é a escola do ordoliberalismo, como sabe,
que impõe ali um conjunto de regras, designadamente em matéria de política de concorrência e de proibição de auxílios do Estado, que vai estar na base de uma destruição dos bases do Estado Social Europeu e que vai ser reforçada pela jurisprudência do Tribunal Europeu, que cria uma Constituição Económica fortemente liberal. E, portanto, muitas das coisas que pensamos que são coisas recentes já vinham num terreno mais ou menos preparado. Agora, é evidente que Maastricht é, digamos, o grande detonador, ou não é o imediato detonador, mas é ele que cria as condições para o que se passa a seguir. Deixe-me olhar agora para o plano interno, o momento em que se vive, por exemplo, com toda esta discussão. E importa olhar para o plano interno, é a dúvida que podemos colocar. Toda esta polémica que se vive nos últimos dias relativamente ao que acontecerá depois de junho de 2014 é espelho deste país e daquilo que serão os próximos 6 meses, meses de incógnita? Eu diria deste país e da União Europeia. É impensável que a 6 meses do fim do programa de assistência financeira não estejam feitos os estudos necessários para prever as vantagens e desvantagens de cada uma das soluções que está em cima da mesa. Ainda há pouco ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que não estigmatizava nenhuma das soluções. Bem, eu estimaria que ele pelo menos estigmatizasse a da manutenção da Troika, mas se ele não quer estigmatizar, estigmatizo eu, e há de haver para aí mais alguém a estigmatizar. Pronto. Os irlandeses, por exemplo, já conseguiram livrar-se da Troika, vamos ver o que é que dá. Foram mesmo mais longe e recusaram também o tal programa cautelar. Pronto. Aí há uma dúvida metódica, se quiser, que é recusaram porque tinham razões para isto, porque estavam suficientemente sólidos, porque também não estavam dispostos a pagar os encargos, mesmo financeiros, que este programa exige, com o pagamento de comissões pela imobilização de dinheiro para fazer face a necessidades do país, porque não queriam estar sujeitos a condições de Bruxelas, ou se tratou de fato de uma solução de alguma forma apoiada e empurrada por Berlim, para poderem afirmar que, afinal, as políticas de austeridade têm um sucesso evidente, como se viu na Irlanda e, de alguma forma, na Espanha, com o fim dos programas. E deixe-me perguntar-lhe se também esta hesitação, digamos, do Governo em dizer aquilo que prefere é uma maneira de, dentro de alguns dias, poder atribuir as culpas do que acontecer ao Tribunal Constitucional. E acabamos sempre por ir dar ao Tribunal Constitucional. Ao menos podia-se inventar de vez em quando outro bode expiatório, que é, sei lá, o Tribunal de Contas, que um dia destes, por exemplo, fez um interessante relatório que passou bastante despercebido, mas em que justamente um dos aspectos que critica muito é a falta de transparência de todos estes processos. Além de vários erros que são apontados e de vários resultados contraditórios e negativos. E, de facto, esta ideia, há pouco ouvia o Vice-Primeiro-Ministro, por exemplo, a dizer que os impostos subiram por causa do Tribunal Constitucional, é, de facto, uma verdadeira barbaridade. Porque, bom, primeiro, como tem sido aí demonstrado, enfim, a austeridade que o Tribunal Constitucional chumbou foi relativamente pouca, comparada com a austeridade que foi imposta. E, por outro lado, as medidas que o Tribunal Constitucional chumbou e que levaram, entre aspas, o Governo a tomar medidas de aumento de imposto, teriam, do ponto de vista económico, sensivelmente os mesmos efeitos. Os cortes de pensões, os cortes de remuneração de trabalhadores públicos. No fundo, tratava-se de impostos camuflados. Portanto, digamos, é uma verdadeira falácia dizer isto. E depois, quer dizer, de facto, tem havido muita pressão sobre o Tribunal Constitucional, mas tanta como agora nunca tinha visto. Quando até uma pessoa que parecia razoável, que era o Sr. Draghi, também resolve meter-se nesta peixeirada, desculpe-me a expressão, contra o Tribunal Constitucional, começa a ficar mesmo preocupado, quer dizer, não, ainda por cima este fato não merecem, garanto, não são este perigoso bando de criptocomunistas que parecem querer transformar os pobres dos juízes do Tribunal Constitucional. O certo é que dentro de 1 ou 2 dias teremos essa decisão e que a surgir um chumbo vai complicar as contas daquilo que já se prevê para esse pós-Troika. Pois, a minha dúvida maior, eu gostaria de ser tão otimista, é se, mesmo que não haja chumbo, se as contas não vão ficar complicadas no pós-Troika. Porque aqui o problema é que estas medidas, como aquelas, agora estamos a falar, suponho, da questão da convergência das pensões, não é? Como as que estão no orçamento de 2014, vão ter efeitos recessivos terríveis sobre a economia. Nós tivemos, de facto, nos últimos tempos, alguns ligeiríssimos sinais positivos,
que, na minha opinião, e na de muito mais gente, se ficaram a dever ao Tribunal Constitucional justamente porque quando ele impediu algumas medidas de austeridade, permitiu às pessoas aumentarem um pouco a procura interna, a reposição dos subsídios, desde logo. E, portanto, digamos, se desta vez o Tribunal Constitucional deixar passar isso tudo, se calhar vai ser pior o tal pós-Troika, que se calhar continuará a ser Troika e não pós-Troika. Mas, sobretudo, meu Deus, porque é que não há mais estudo sobre isto? Ou então, se há estudo, porque é que ele não é debatido? Porque é que ele não é tornado público? Porque é que não é discutido com os parceiros sociais? Porque é que não é discutido com os partidos? Porque é que não é discutido com as universidades? Porque é que é só uma questão discutida num fórum técnico e num fórum partidário? Mas o estudo em torno do impacto que estas medidas terão? Ou em oposição a outras medidas alternativas? alternativas? Nós temos, por exemplo, uma das notícias do dia, suponho, é o IRC, que parece que começa a desenhar-se um acordo entre o PS e o PSD. Bom, eu já várias vezes expressei-me contra essa reforma, não por não achar que os impostos devem descer, todos os impostos em Portugal devem descer, estão em níveis absurdos. Agora, porquê começar pelo IRC não consigo compreender, mas pronto. Se fizer este princípio, talvez seja alguma coisa, se vier a beneficiar de facto os pequenos empresários e não se for apenas usado com a ideia que podemos trazer para cá, talvez o Jerónimo Martins, quem sabe se quer voltar da Holanda para Portugal, não é? Ou então uma empresa holandesa correspondente, ou a EDP, ou não sei o quê. Ou seja, metermos nessa corrida fiscal absurda não nos vai levar a lado nenhum. Mas, sobretudo, há algum estudo que diga o que é que se vai ganhar com a reforma do IRC, com a redução das taxas do IRC? Que eu saiba, não. Mas há uma coisa que é clara, é quais são os custos dessa reforma. E em grande medida são os custos desta reforma, que são umas centenas de milhões de euros, que são a justificação para estas medidas de austeridade que vão no orçamento de 2014. Ou seja, custos certos por benefícios incertos. Não me parece grande política. Ainda assim, para esta reforma, tivemos uma comissão a estudar o assunto, mas continuamos a fazer estes trabalhos sem a visão necessária, sem o detalhe, ou pelo menos que esse detalhe não passa para Tivemos uma comissão, mas a comissão tinha, enfim, como o seu responsável gosta muito de sublinhar, tinha um mandato definido e, portanto, a escolha de começar pelo IRC não era deles. E depois, este aspecto fundamental que é, vamos lá ver, a economia, os economistas andam muito desacreditados, eu sei. Até tenho parado de fazer comentários sobre os economistas, porque senão, coitados, começam a aparecer o Tribunal Constitucional, mas se calhar com mais razão. Mas os economistas ainda podem fazer um cálculo de quanto é que isto custa. E isso não foi feito na Comissão. Não foi completo. Ou então foi mantido secreto, o que me dá o mesmo resultado. Mas, tanto quanto sei, não foi feito. Ora bem, trabalhar assim não é trabalhar de uma forma que nos garanta a melhor solução. Eduardo Paes Ferreira, agradeço a presença neste grande jornal. Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. Já que estamos em período de... Não, já que estamos em período de festas, muito simples, se está confiante num 2014 que seja um ano de viragem? Realmente não. Quer dizer, gostaria muito de ser otimista quanto a isso, mas não vejo nenhuma razão aparente para ser um ano de viragem. A menos que todos estes movimentos na União Europeia são muito lentos, como falávamos há pouco. Enfim, pode ser que, apesar de tudo, lentamente a Alemanha vai evoluindo uns bocadinhos, como já evoluiu na matéria da União Europeia, mas tudo isso é muito insuficiente. Agora, num quadro que seja o atual, e com as medidas do orçamento de 2014, não vejo nenhuma viragem, só vejo continuidade e agravamento da situação. Mas quem me dera poder pensar o contrário, porque isto é quase como aquela terrível graça entre os otimistas e os pessimistas, em que o pessimista diz isto não pode estar pior do que está, e o otimista diz pode. Professor, vamos acabar com essa nota e desejo-lhe um bom... Não sei se é uma grande ideia fazer brincadeira com isto, quer dizer, com a situação, mas o que é que a gente há de fazer? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado também, bom Natal.